Tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, que esse filme, apesar de não ser o foco principal, mas que joga luz, né, no fato de ser o aparato repressivo ser absolutamente organizado, hierarquizado, né, em rede, muito diferente do que a gente às vezes escuta por aí, como se fossem os excessos, né, dos porões. Inclusive, mais recentemente, né, acho que tem um mês, a gente teve acesso a um memorando da CIA, em que a gente, né, o que a gente sabia, a gente tem um documento, né, em que essa política, na verdade, era uma política palaciana, né? Então não eram porões, mas eram palácio e quartéis. E estou dizendo isso por quê? Porque se existia essa política absolutamente organizada, em rede, etc., era uma política também metodicamente documentada. E eu acho que esse que é o ponto, um dos pontos importantes que a Anita foi pesquisar. Então, assim, a documentação do aparato repressivo incluía fotos de atos de prisão, de exame de corpo de delito, de laudos cadavéricos, torturas. Inclusive, existia até filmagem de torturas para serem exibidas para outros presos, quase como dizendo, é isso que te espera. E aí, também fotografias, né, como a gente viu no filme, fotografias de pessoas nuas, que aí é uma outra violência, né, que se complementa. Enfim, e aí até peguei um trecho aqui que a própria Anita escreveu, que ela diz o seguinte: a documentação iconográfica desse período expõe o objeto como um troféu de guerra. Numa sofisticada mise-en-scène da humilhação, as fotografias dos arquivos militares ostentam a empáfia de um regime que tinha plenos poderes sobre a vida e sobre a morte, que é basicamente a conversa do Geisel lá com 3 generais, né, que o Geisel fala, ele pede um final de semana para pensar se a política de decidir sobre a vida e a morte das pessoas deveria ser continuada. E foi. Continuando com a Anita. Os prisioneiros são fotografados nus, em plano aproximado, de corpo inteiro, de frente, de perfil, ensanguentados, feridos, algemados, com o rosto inchado, cordo apertado no pescoço, curativos na cabeça, marcas de espancamento, queimaduras pelo corpo. Os retratos eram tirados em meio a sessões de tortura, ou mesmo pouco antes da pessoa ser morta, tudo isso com uma fachada de ilegalidade, na presença de datilógrafos, secretárias, médicos, porteiros, faxineiras e outros servidores públicos que assinaram como testemunhas nos relatórios da polícia. E eu selecionei esse trechinho, que é um texto da Anita, que a Anita também é professora. Então, esse é um artigo que ela escreveu sobre um artigo que chama Montagem e História, uma arqueologia das imagens da repressão, que é fácil de achar na internet. Mas, enfim, eu selecionei esse trecho porque fala muito dessa participação, né, colaboracionista, mais uma vez para reforçar que não eram tão porões assim. Então, por exemplo, o trabalho da Comissão da Verdade aqui, né, de Belo Horizonte, conseguiu uns depoimentos de que o DOPS, não sei se todo mundo sabe, fica ali na Afonso Pena, perto da Praça Tiradentes, um pouco em cima da Praça Tiradentes, que as torturas eram muito barulhentas, e aí a vizinhança, ao invés de reclamar da tortura, reclamava do barulho. E aí o DOPS colocou isolamento acústico. Então, assim, mais um exemplo de que não eram porões e que muitas pessoas sabiam. E aí, para já encaminhar já para o final, eu queria ressaltar a importância, né, manifestar aqui a importância, né, de que esses documentos que foram censurados, interditos, né, muitos desapareceram, foram desaparecidos, mas que eles sejam reconhecidos como um bem público, como uma parte fundamental da promoção do direito à verdade, à memória, à justiça e à reparação, né, para a gente lidar com o que resta da ditadura, que é o que a gente chama de políticas da memória. E, para fechar a real oficial, um dado que é muito importante a gente saber, assim, o Brasil é o detentor do maior conjunto documental de origem pública sobre a repressão política no Cone Sul, né? A gente acha que a gente não tem esses documentos, a gente tem sim. A diferença, tem até um estudo interessante do Arquivo Nacional, bem recente, mas, enfim, mas uma coisa que a gente tem esse volume tão gigantesco, mas o que nos diferencia, inclusive, de outros países daqui do Cone Sul, é que é somente em 2012, portanto, quase 30 anos, né, depois do fim da ditadura, que tem
a Lei de Acesso à Informação, que é de 2012, e é só a partir dela que a gente tem um mínimo de chance de ter acesso a esses documentos. Inclusive, uma estratégia que se usa para ter acesso é pedir documento de servidor público. Então, porque geralmente as Forças Armadas não cedem, mas, enfim, marcar isso. Né? E, para fechar mesmo, para a gente pensar sobre esse legado sombrio, e aí eu estou falando desse acervo, né? Agora, desse legado documental, pensar que ele se deve exclusivamente, né, a uma lei de acesso à informação de 2012, né, portanto, do governo Dilma, e que, como diz, mais uma vez, agora eu fecho com a Anitta, ela diz sobre a questão da... Enfim, que a gente possa continuar escavando, né, esses documentos, revelando, inclusive montando, né, que é uma coisa que ela diz aqui, que é a... Peraí que eu vou achar. E a gente fecha. A escrita da história na mesa de montagem restitui a possibilidade de uma narrativa, de uma memória, no próprio seio da descontinuidade, expondo em sua materialidade histórica os documentos e os intervalos existentes entre eles. Então, era mais para situar assim, a grandiosidade do que parece muito pouco, né? Que às vezes é um retrato. E agora eu passo a palavra para a professora Ana Karina. Bem, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a Natasha, ao Pedro, por esse convite. Também parabenizar, né, por essa iniciativa. Eu acho que todos nós estamos querendo, né, um espaço como esse para pensarmos juntos. E aí eu começo chamando uma fala do Michel Lévy, quando ele... na leitura que ele faz das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin, que ele fala assim: o perigo de uma derrota atual aguça a sensibilidade pelas anteriores, suscita o interesse dos vencidos pelo combate, estimula um olhar crítico voltado para a história. E a Jean-Marie Ganeban, também comentando Benjamin, né, diz que a esperança é de que a percepção da semelhança possa salvar o passado no presente e transformar a ambos. Então, acho que essa mesa, né, que tem essa proposta de pensar a história, né, mais especificamente, né, acho que todo mundo está de acordo da importância da gente fazer isso. Bom, primeiro, sim, queria enfatizar a importância que tem esse filme, Retratos de Identificação, né, um filme de 2014. Primeiro, pelo fato de trazer à tona, né, tornar visível essa história, né, pouco conhecida da prisão da Dora, do Espinosa e do Chael. Né, inclusive, no processo de pesquisa, são encontrados retratos que vão definitivamente, né, comprovar que o Chael foi morto pelos agentes do Estado. E também por ser um dos raros filmes sobre a ditadura que é feito assim, ele é fruto de uma pesquisa de fôlego sobre os arquivos. Né, o filme, né, toda a documentação que aparece no filme, ela vem dos órgãos da repressão. No caso do DOPS, do SNI e do Superior Tribunal Militar. Né, então, a Anitta ela faz um corte bem rigoroso, né, em relação ao tipo de material de arquivo que ela vai usar. Né, ela poderia buscar imagens de arquivo, né, de família, enfim, né, recuperar outros rastros, né, desses personagens, mas ela faz esse corte bem radical. Né. Como a Carol falou aqui, né, esses arquivos, né, a ditadura brasileira produziu muitos arquivos, que, inclusive, para se precaver, né, assim, pesquisando mais sobre o filme, né, uma fala da própria Anitta também, né, ela lembra que havia rixas, né, entre o Exército, a Marinha, e aí, para eles para não correr o risco de serem acusados de alguma coisa, eles mesmos tinham esse cuidado de documentar o que acontecia nos espaços. Né. Então, né, assim, ela chama muita atenção sobre a grande potencialidade que tem esse material, né, apesar de que, né, mesmo sendo um material
grande, né, ele está disperso, inacessível, né, às vezes você não consegue ter acesso, né, e está espalhado por vários arquivos, arquivos em cidades diferentes, né. Às vezes também ela relata a dificuldade que é, por exemplo, nos arquivos, né, você tem uma necessidade de, por questões de conservação do material, separar a fotografia dos arquivos textuais. Então, muitas vezes, o pesquisador ele tem que, mesmo dentro do arquivo ainda, remontar, né, os dossiês, os inquéritos, né, que estão espalhados e tal. Mas, ainda assim, né, é uma chamada, né, para a gente ver, né, aqui tem muitos realizadores presentes aqui. Eu acho que, né, tem muito material ainda muitas histórias ainda para serem contadas. Bom, esse filme, né, ele é fruto de um trabalho de 4 anos de pesquisa em arquivo, né. Ela levou de 2010 a 2014 para fazer esse filme. Então, a história deles, né, desses personagens, da Dora, do Chael, do Espinosa, né, eles presos muito jovens, né, eles tinham 23 anos, o Chael e o Espinosa, e a Dora tinha 24 anos, né, muito jovens. Essa história, então, ela vai ser contada através desses rastros que foram deixados nesses órgãos da repressão, né, que são vestígios materiais, né, dessa história, conjugados a outros rastros, no caso, os filmes que foram feitos em 1971, logo após a saída deles do Brasil, quando eles chegam no Chile, né, são realizados 2 filmes para denunciar, né, filmes assim de urgência mesmo, para fazer uma denúncia da tortura que acontecia no Brasil. Então, ela vai buscar os depoimentos da Dora nesse material, né. E né, um terceiro, né, tipo de material é o que ela filma, os depoimentos do Espinosa e do Reinaldo, que acontecem, né, no presente do filme, né. E como que esses vestígios eles são trabalhados? Na perspectiva do Walter Benjamin, esses vestígios, né, mesmo aqueles mais insignificantes, eles podem ser tomados como cifras de uma trajetória, né, que vai além deles, né, a trajetória de uma pessoa, de um país, de uma sociedade. Eles solicitam um esforço interpretativo, né, você tem que ter um leitor, né, que vai fazer essas conexões entre o passado e o presente. E o rastro, né, essa noção, né, benjaminiana do rastro, do vestígio, tem um princípio de que nós, diante deles, desempenhamos um papel ativo, né? Somos nós que vamos atrás desses rastros e que tentamos ler e nos apoderar deles. O Didi Huberman, que também, né, leitor de Benjamin, ele vai falar que aí tem uma necessidade de uma dupla arqueologia, né, uma arqueologia material e uma arqueologia psíquica, que é presidida pela memória, né. Então, esse trabalho, né, da memória sobre a materialidade do arquivo, né, desses vestígios, desses resíduos, desses restos. O que o Walter Benjamin reivindica para a história, né, é que o passado não seja tratado como um fato objetivo, mas como um fato de memória, tanto psíquico quanto material. A novidade radical dessa concepção é que a história não vai partir dos fatos do passado em si mesmos, mas dos movimentos que os recordam e os constroem no saber presente do historiador. Bom, então, além do trabalho, né, de pesquisar, recolher, organizar toda essa massa documental, a Anita vai utilizar desse material de forma estratégica, no momento que ela vai filmar os depoimentos do Espinosa e do Reinaldo. Ela decide não fazer perguntas, não é só pelo fato dela ter... Não que ela tenha cortado as perguntas, né, do filme, mas ela realmente não faz perguntas, ela seleciona os documentos, as fotografias, e ela vai apresentando para eles em ordem cronológica, e, a partir desse material,
a partir desse encontro, né, deles com esse material, que algumas imagens, alguns retratos que eles mesmos não conheciam, é que esse trabalho da memória acontece, né? O Spinoza ele vai falar, essa foto eu não conhecia, né? A gente pode imaginar que ele teve acesso, por exemplo, a inquéritos, né, respondendo aos crimes dos quais ele era acusado, e são as fotografias que não são os restos dos restos, né, assim, elas nem entraram, né, nesses documentos oficiais da polícia. Então, essas histórias do passado, né, elas vão chegar até nós, até o nosso presente, através desse trabalho da memória sobre os vestígios, né, uma arqueologia material e psíquica. As imagens elas vão servir como ponto de partida para que essas memórias apareçam, e não só as memórias relacionadas à circunstância da produção da imagem, mas também aquelas que estão na vizinhança da imagem, né, em outros tempos, em outros espaços ali perto, né, a mesma coisa o Spinoza, quando ele lembra da calça ensanguentada, né, que não aparece na imagem, mas que ele lembra da calça ao ver a fotografia, né, e vai falar de quando ele saiu, né, quando ele foi transferido para São Paulo e que devolveram a ele essa calça, né, que estava dura de tanto sangue, né, seco. E o Reinaldo também ele vai contar detalhes, né, daquele período em que eles ficaram no Galeão, a partir das fotos que ele vê, né, do momento da partida deles, né. Então, essas imagens elas vão, né, esse trabalho da memória, né, ele vai abrindo essas imagens para coisas também que estão além daquele momento. E um segundo momento do trabalho com esses vestígios é o momento da filmagem, né, esse momento da escrita cinematográfica, que vai ser, né, resulta da leitura que faz a diretora desses rastros. E aí, nesse ponto, né, vai se cristalizar o gesto mais marcante da Anita, que né, já está presente tanto na pesquisa que ela faz, né, da forma como ela relata, fora do filme, né, já acontece na estratégia das entrevistas, né, que é essa reconstituição cronológica da história desses militantes a partir do dia em que eles foram presos, daquele 21 de novembro de 1969. Então, a gente percebe que o filme, né, ele é movido assim por um desejo de reconstituir essa história de uma maneira assim, quase pedagógica, né, às vezes dura, né. O fluxo do filme às vezes é interrompido para que determinadas informações sejam bem vistas, né, bem marcadas, né. Ela faz questão de colocar na tela o nome dos assassinos de Chael, né, e o nome dos assassinos do Aldo também, né. Então, é um gesto duro, né, e necessário. Mas, assim, quando ela toma esses vestígios materiais, né, nessa montagem, ela vai fazer algumas modulações no uso desse material. E aí eu vou falar mais das imagens fotográficas, né, começando pelos retratos de identificação. Né, os retratos de identificação assim, é uma modalidade, né, do retrato fotográfico, né, em que a fotografia ela funciona assim, como um documento de forma estrita, né? Ela tem um compromisso de fazer uma descrição mais acurada possível, né, daquele indivíduo que está ali na frente, né? No momento, inclusive, é um tipo de protocolo, né, que foi estabelecido no final do século XIX, né, em que, né, no início, né, tinha um protocolo rígido, assim, do ponto de vista técnico, né? Você tinha que ter uma câmera com o mesmo tipo de lente, a mesma distância, como que tinha né, que ser registrado esse rosto de frente, de perfil, né? Essa fórmula ela vai surgir lá no final do século XIX, né? E a fotografia, nesse caso, ao contrário do retrato, que tem uma função que a gente chama de uma função honorífica, que é a do retrato burguês, e que permite, né, uma leitura, né, diferente, nesse caso, a fotografia ela está cumprindo uma função repressiva, né, que é de situar,
né, esses que fogem, né, que são desviantes, né, das normas sociais, num determinado lugar. E o filme, né, ele vai retomar esse material e remontar, rompendo com essa ordem desse arquivo, né, que situa essas pessoas, né, com numa determinada categoria, né. O filme, então, ele não vai usar a fotografia nessa função de identificação mais, né, ela vai modular essa função da fotografia, mas vai tomá-las como um resíduo, né, um resíduo que sobreviveu, né, ao encontro entre as vidas, né, de Dora, Chael e Spinoza e o poder fascista. Essas fotografias elas vão trazer as marcas desse momento, né, dessa cena produzida pelas regras desse poder repressivo, disciplinar, mas, por outro lado, elas têm a potencialidade de ser tomados, né, no presente, de uma outra forma, que vai subverter a legibilidade prevista para esse material, né, que é esse gesto que ela mesma, né, está atenta a isso. Na primeira cartela do filme, ela já coloca isso, né, que essas imagens produzidas por um determinado fim, hoje elas podem ser tomadas como provas desses crimes. E aí, no caso, por exemplo, das fotografias do Chael, não sei se vocês repararam, mas as primeiras fotos que aparecem deles, essas imagens têm um corte bem característico do retrato de identificação, que é aqui, né? E, no processo de pesquisa, ela vai localizar os negativos dessas fotos. E os negativos das fotos, né, eles mostravam mais do que esse corte tradicional da fotografia de identificação, né? E aí vai mostrar o corpo do Chael, que, na imagem que consta dos documentos oficiais, não está, né? E aí, quando esse material vem à tona, ele sepulta definitivamente a versão que os assassinos dele difundiram na época, né, de que ele tinha sido morto em combate. Teve várias atrapalhadas, né, inclusive no livro do Hélio Gaspari, ele fala disso, né, que eles falam, bom, semana passada eles tinham dado uma desculpa tal, essa semana foi uma tal, não ia poder repetir a mesma desculpa, né, eles ficaram em maus lençóis para poder justificar a morte do Chael, né. Então, nesse caso, a fotografia ainda funciona, né, nessa chave de uma atestação, né, uma prova, né, da verdade sobre a morte do Chael. Né, de forma não intencional, meio desavisada, né, essas fotos elas vão revelar mais do que estava programado. E eu acho que contribui muito para isso também um certo desleixo com que a repressão fazia esse registro, apesar de haver um protocolo, né, ela mostra no filme também uma parte que tem a listagem dos tipos de fotografia que deveriam ser produzidos, né? Então, havia esse protocolo, mas o jeito de fotografar também era meio desleixado e meio confiante demais, né, de que não haveria problemas, né, de deixar esses rastros para trás. Um outro exemplo é a fotografia da Dora machucada, com a mesma roupa que ela estava no dia em que ela foi presa. Né, uma fotografia que a Anita conta que ela descobriu isso tardiamente no processo de pesquisa dela, né, que comprova, né, que a Dora foi torturada. No filme, as fotografias também elas acontecem fora de uma lógica comprobatória, fora da ordem cronológica também, né, uma outra forma de apropriação dessas imagens, que vão ser melhor explorados pela Roberta, que mais na chave do afeto, né? Assim, só adiantando um pouco, nos momentos em que o Reinaldo narra, né, o último período da Dora, antes do suicídio dela, em que essas fotografias dos dois aparecem, né, tem jogos de montagem que a Anita faz, né, sugerindo relações ali. E também, principalmente, especialmente, na forma como ela vai lidar com as imagens da Dora nua.
né, que era uma questão para ela, né, como trabalhar com esse material. E ela resolve isso de uma forma delicada, né, ela vai produzir esses reenquadramentos do corpo dela, que dão, né, a gente sabe que ela está nua, né, mas ela não mostra, né, ela não mostra tudo. E essas imagens elas vão aparecer ao longo de todo o filme, né, desde o primeiro momento, quando a Dora está contando, né, relatando como que ela foi torturada. Depois, também, mais à frente, né, no período da vida dela na Alemanha, isso volta de novo. Enfim. Então, além dos retratos de identificação, tem mais 2 tipos de registros fotográficos assim que eu queria assinalar. Um que são as fotos que aparecem no início do filme, que foram feitas ao longo do dia, desse dia em que eles vão ser presos, que são fotos feitas, né, escondidas, secretamente. A Anita ela conta que há relatos, né, de vários prisioneiros, né, contam que esse tipo de fotografia ele era muito usado nas sessões de tortura para dar a entender, né, para que os presos entendessem que os agentes da repressão sabiam tudo da vida deles, né, como uma forma de estratégia mesmo para que eles abrissem, né, as informações que eles queriam. E no filme essas imagens elas não vão ter mais essa função, né, elas estão montadas junto com essas anotações desse agente que foi destacado para seguir a Dora. Né, vão funcionar como um elemento que vai ajudar a narrar esse dia, né, como se fosse um prólogo, né, desse momento, né, que vai virar a vida deles, e, enfim, um prólogo do horror que eles iam viver. E, por fim, nós temos um conjunto de imagens que mostram as armas e as munições apreendidas no aparelho em que eles foram presos. Primeiro aparece uma imagem com esse material todo reunido. Depois há um corte em que a Dora aparece com muita naturalidade, contando que tipo de material era esse. Ela vai nomeando as armas, né, ela vai explicando para a gente como que esse material era usado na guerrilha urbana. E depois vem uma sequência das fotos desse material, desses itens, né, fotografados separadamente. Nesse momento, essa função comprobatória da fotografia vai ser acionada novamente. Essas imagens vão ser tomadas como indícios materiais do que a Dora conta, né, as evidências de que aquilo estava realmente lá, admitido por ela mesma, né, corroborado pelo relato dela, do mesmo modo que esses objetos vão ser evidências dos crimes que eles teriam cometido. Então, se, por um lado, né, o relato da Dora ele tem um caráter disruptivo, né, de uma mulher que se assume guerrilheira, por outro lado, nesse momento, o filme ele corrobora a narrativa da ditadura sobre o perigo representado por aqueles militantes. E aqui, assim, eu fiquei com uma questão que eu queria trazer para a gente pensar junto, né, considerando a proposta desse seminário, que é da gente, a partir desses filmes, pensar o nosso presente, né. O recorte temporal do filme ele é muito preciso, né. Ele começa no dia 21 de novembro de 1969, no dia que eles foram presos, termina no dia 1º de junho de 1976, que é o dia em que a Dora se mata. E o filme, inclusive, termina abruptamente, né, com a fala do Reinaldo. Cortou ali, acabou a história, né. Eu acho que isso tem muito a ver com uma decisão, né, da diretora de ficar restrita a essa massa documental, a essa história, né, deles. Né, esse material é que vai dar a estrutura para o filme, né. Mas, por causa dessa escolha, nós não sabemos nada da vida pregressa da Dora, dos seus companheiros, né. A gente não sabe nada sobre as circunstâncias que levaram aqueles jovens de 23, 24 anos a se engajar na luta armada, né. O Espinosa, com 23 anos, ele era o comandante nacional, sabe, da VAR Palmares, né. E isso, então, o filme ele já entra como se isso já estivesse dado,
né? Aí, né, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Dora e tal, né? E aí fico sabendo, né, de toda uma história dela na militância aqui em Belo Horizonte. Ela muito jovem, com 14, 15 anos, dava aulas numa escola na favela. Estudante de medicina, ela escolhe a medicina porque ela vê que é uma forma de ajudar as pessoas, né? Muito sensível a essa desigualdade, né? Ela né, tem relatos dela num outro filme que foi feito logo depois que ela morreu, que ela fala, né, assim, na escola de medicina a gente recebia aqueles corpos para, né, as aulas de anatomia que pareciam ter 50, 60 anos, e quando a gente ia ver a ficha, a pessoa tinha 20, 30 anos, né, e aquele corpo envelhecido, sofrido. Né. Então, na faculdade de medicina, ela começa essa militância política, mas ela só vai para a luta armada depois do AI-5, né, depois de 68. Então, eu fiquei pensando como que é importante essas questões hoje para nós, né? O filme ele foi lançado em setembro de 2014, né, num outro contexto. Era o momento que a Comissão Nacional da Verdade estava trabalhando, eles entregariam o relatório final no final daquele ano. Era o ano que estava se comemorando, não, né, mas, enfim, eram os 50 anos do golpe militar, então havia um debate na imprensa sobre esse momento histórico, né? E a gente vê esse filme hoje, né? Em junho de 2018, 5 anos depois de 2013, 2 anos depois de 2016. Né? E que momento é esse? Né? É um momento em que foi possível, foi dizível, o elogio a um torturador no Congresso Nacional. Esse é o momento que a gente vive. Né? A tortura, ela nunca deixou de acontecer no Brasil, vergonhosamente. Né? Ela acontece antes, ela vem de muito antes, e ela continua. Né? Mas, quando torna-se possível que uma pessoa faça o que esse deputado fez, né, uma pessoa que quer ser presidente da República e que tem essa intenção de voto preocupante, né, principalmente entre os mais jovens, né, deu muito errado. Tem algo de muito errado. E a gente vê cada vez mais, né, vocalizada esse discurso que vai justificar a tortura, dizendo que, naquela época, a gente vivia uma guerra contra o comunismo. Né, que, se não fosse isso, seria o comunismo. Isso é um lugar comum. Toda hora a gente vê alguém falando isso. E eu fiquei fazendo um exercício meio estranho de ver o filme como se eu fosse uma dessas pessoas. Né? E aí, o que acontece? Né? Nos primeiros 15 minutos de filme, o filme nos dá argumentos, né? Quer dizer, vai dar argumentos para esse tipo de discurso, né? Porque é logo no início do filme em que a Dora já aparece como uma guerrilheira, todas aquelas armas, ela fala tudo que eles faziam e tal. Né? Então, eu fiquei com essa questão. Né? Eu acho que esse corte temporal, que o filme vai fazer, ele vai evidenciar algo do tempo histórico em que ele é engendrado. Né? Um tempo em que não era preciso explicar, pelo menos se partir do princípio que você não precisava explicar. Né? Por que da luta armada? Por que não a tortura? Né? Não precisava. A gente achava que não precisava. Né? E aí me parece que, nesse sentido, esse filme é um sintoma, né? Um ato de fala que vai acontecer na iminência dessa virada discursiva, né? Muito séria, essa ruptura muito séria que a gente está percebendo, e que eu acho que a gente não estava preparado. Né? Eu não sou historiadora, né? Sou de uma geração que, quando eu me entendi por gente, já era o período da redemocratização, de uma certa forma, a gente encontrou nessa luta, né, feita, né, uma época em que eu me lembro, e se eu me lembro,
muito jovem, né, que era hegemônica na sociedade o discurso de condenação à ditadura e à tortura, né? Ninguém tinha coragem de falar que podia fazer aquilo, né? E a gente perdeu essa hegemonia, né? Recentemente, trabalhando na exposição Desconstrução do Esquecimento, Golpe, Justiça e Anistia de Transição, que aconteceu no Centro Cultural, por iniciativa da UFMG, né, que eu tive a honra de participar, a felicidade de participar num momento muito difícil, eu, né, tive a oportunidade de revisitar esse momento, né, de ter acesso a muito material, e eu, né, realizei, né, naquele momento eu realizei como foi trabalhosa essa luta, né, pela redemocratização. Mas eu entendi também que a luta não foi totalmente vencida, né, que a gente ficou no meio do caminho sem a responsabilização desses agentes do Estado que cometeram esses crimes, né. Então, né, mesmo com essa lacuna, eu acho que o filme nos leva a pensar tudo isso e a deixar esse alerta, né, de como prosseguir, né, esse alerta contra o fascismo e contra esses perigos que nos rondam hoje. É isso. Bom, então, primeiro quero agradecer também a Natasha Rena e o Pedro Rena pelo convite, por estar aqui participando dessa mostra super importante, urgente e uma curadoria tão bela, tão precisa. Então, muito obrigado, Natasha, Pedro. Muito bom estar aqui. Inclusive, está do lado da Ana Karina, que já é uma colega de muito tempo, a gente já esteve juntas em outras oportunidades, temos textos juntas, inclusive já discutimos esse filme juntas, então devo muito a ela também meu pensamento sobre esse filme, né? É um filme que eu vi ele o primeiro corte, a Anita levou lá em casa, a gente assistiu junta e desde o início eu estava muito empolgada com o filme, curiosa para ver como é que ia ser a recepção. E hoje a leitura que eu trago aqui é uma leitura feminista desse filme, porque há um tempo para cá eu comecei a trabalhar com a questão das mulheres no cinema, e quando eu assisti o filme, a imagem que mais ficou para mim foi a imagem da Dora, e principalmente a forma como a violência na mulher se dá. Isso ficou muito forte para mim. Eu já estava eu vinha com uma discussão sobre o cinema de escritas de si, e as mulheres escrevem muito, fazem muito filmes biográficos, então a questão feminina já está presente na minha pesquisa. Trabalhei anos com o cinema da Chantal Akerman, e aí quando eu vi o filme, essa possibilidade de pensar essa figura do feminino foi muito forte, né? E a convite da Carla Holanda, professora da UF, da Nina Tedesco, eu escrevi para um livro que chama Feminino e Plural, As Mulheres no Cinema Brasileiro, que foi lançado agora. É uma proposta, então, de pensar, fazer um corte feminista desse filme, né? E o engraçado é que a Anita Leandro foi convidada para escrever para esse livro, e ela falou: não, mas o meu filme não é feminista, eu não sei falar de feminismo. E aí eu fui me arrogar, então, né, a falar, mas aí depois, conversando com ela, ela já acho que concordou, né? Então, o filme Retratos de Identificação, ele não associa o feminino ao feminismo de imediato, né? Não é o feminismo como um movimento específico, nem como ideologia, assim, né? Por isso que, a princípio, ele não é feminista, vamos dizer assim. Mas, além da perspectiva que eu vou lançar, então eu vou tentar mostrar para vocês o que eu vejo do feminismo nesse filme. Tem uma cena do filme que, em específico, que eu acho que denuncia uma vontade feminista da Anita, né, latente nela, que é quando o Guarani fala com ela, Reinaldo Guarani fala que tinham poucas mulheres no movimento. Aí vocês devem lembrar que ela coloca a foto com todos eles antes da partida para o exílio, e ela vai contando o número de mulheres que tem e vai
colocando uma setinha e circulando, né? E aí ela, tipo, é como se ela tivesse uma satisfação em cima deles. Não, era muito mais mulheres que você pensava, né? Mas tem muito para se dizer, eu acho, dessa perspectiva feminista que atravessa os retratos. A primeira, que foi que eu antecipei aqui, que é a força incrível que a Dora tem e que intercepta e rompe, interpela o fluxo do filme. Se dobra sobre o plano documental e faz explodir outros afetos políticos, né? Me interessa muito essa forma como as imagens da Dora estão no filme. Segundo, eu acho que é a relação do feminismo no Brasil com a ditadura, né? Como a gente sabe, o feminismo no Brasil ele é impulsionado pela ditadura. Eu vou citar aqui um trechinho da Cíntia Sarti. Ela fala: argumenta-se que, embora influenciado por experiências europeias e norte-americanas, o início do feminismo brasileiro dos anos 70 foi significativamente marcado pela contestação à ordem política instituída no país desde o golpe militar de 64. Uma parte expressiva dos grupos feministas estavam articuladas a organizações de influência marxista, clandestinas à época e fortemente comprometida com a oposição à ditadura militar, o que imprimiu ao movimento características próprias. Embora o feminismo comporte uma pluralidade de manifestações, inclusive, no Brasil, teve um movimento das sufragistas, que é anterior à década de 70, né? Ressaltar a particularidade de articulação da experiência feminista brasileira com o momento histórico e político no qual se desenvolveu é uma das formas de pensar o legado desse movimento social que marcou uma época, diferenciou gerações de mulheres e modificou formas de pensar e viver. Fim da citação. E o terceiro, eu acho que talvez o mais relevante atravessamento aí do feminismo nesse filme, está no fato do filme, em seu processo, e aí é o meu argumento mais, acho que forte, ser ele mesmo, o filme, uma forma de reengajar a mulher na história e na política, através do trabalho compassado, um trabalho cinematográfico da memória, que se faz pela escavação de arquivos e pela montagem como reconstrução, imaginação e afeto. Sabemos que não se pode retornar ao passado para perfazer uma história linear, mas sim trazer pelo testemunho e os arquivos a memória como uma reinscrição criativa, porque construída, e nem por isso menos histórica. Ao contrário, trata-se de uma outra concepção de história, o que está em jogo, né? Não racionalista, mas aberta ao patos e aos afetos da vida e das imagens. E isso aparece, para mim, fortemente na forma visceral como as fotos de Dora intercepta o fluxo fílmico, a narrativa linear proposta. Anita, a partir de um engajamento histórico, que é obviamente da ordem do trabalho, mas é também da ordem do desejo de filme, um desejo de reconstruir uma memória comum, opera com o passado de modo a reinstaurar na mulher sua capacidade de intervenção política. É claro que Anita não se propõe a curar as mazelas do passado, mas seu gesto nos alerta para o perigo do apagamento de um trauma coletivo que obstrui o luto dos que viveram o dano social. E o dano aqui é a violência da ditadura militar no Brasil no período de 64 a 85. Seria impossível desfazer o dano do passado. A ferida está aí aberta, a gente está sentindo essa ferida aqui, nessa mostra, né? Porém, o cinema pode, através dessa assistência coletiva, todos nós aqui, e das forças que o dispositivo fílmico coloca em jogo, cumprir, de certo modo, a tarefa benjaminiana de redimir pessoas comuns do apagamento histórico, oferecendo uma outra sobrevivência. Pela imagem que põe em movimento o cinema e também pela fotografia que para o movimento, os arquivos e os depoimentos ganham vida. Cito Benjamin: sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Retrato de Identificação vai, então, construir uma memória da ditadura militar no Brasil, na perspectiva de militantes que, ao insurgirem contra as medidas totalitárias, foram presos e torturados pelo aparato policial. Mas é a personagem Maria Auxiliadora Lara Barcelos, a Dora, quem dá a tessitura singular à narrativa, e é nela que eu quero focar. Como comentei no início, nesse filme, ser feminista através do cinema não é um a priori, mas um projeto que se alcança subcutaneamente, quando, no embate com o Estado e com a violência policial, uma mulher se engendra. Essa noção de engendramento ela é muito importante, né? Pois ela prevê que Dora nasce no filme, assim como torna-se mulher, se quiser pensar com a Simone de Beauvoir, nesse embate com o aparelho opressor do Estado.
há aí um engendramento no sentido de uma política de gênero, que contesta padrões estabelecidos de ser mulher, pautados pelo patriarcalismo e os biologismo, e se instaura como liminaridade, enfim. Uma passagem sempre tensa do feminino, que, naquela época, abandona o ideal do casamento para abraçar um ideal político, menos privado e bem mais coletivo. Ou seja, a passagem, no caso da mulher, sempre imperiosa do pessoal ao político. No caso de Dora, a liminaridade da condição doméstica para a luta armada. E aí eu cito outra passagem da Sarti. O feminismo militante no Brasil, que começou a aparecer nas ruas, dando visibilidade à questão da mulher, surge naquele momento, sobretudo, como consequência da resistência das mulheres à ditadura. Depois da derrota das que acreditaram à luta armada e com o sentido de elaborar política e pessoalmente essa derrota. A memória dos anos de chumbo, com os depoimentos de mulheres militantes e vítimas da repressão militar, permite confirmar que o caráter radical do feminismo brasileiro foi gestado sobre a experiência da ditadura militar. E assim nomear hoje o que naquele início eram mal-estares sem nome, na ainda feliz expressão de Beth Friedan em A Mística Feminina, que inaugura o movimento feminista norte-americano na década de 60. A presença das mulheres na luta armada no Brasil dos 60 a 70 implicava não apenas se insurgir contra a ordem política vigente, mas representou uma profunda transgressão ao que era designado à época como próprio às mulheres. Fecho a citação. Para a mulher, a militância no regime ditatorial é não só o confronto com esse Estado opressor, mas também o enfrentamento de seus próprios fantasmas, das representações do sexo frágil, da debilidade e sensibilidade não adaptada, anatômica e intelectualmente. É o enfrentamento dessa ideia da mística feminina mesmo, que a Friedan lançou em 63, da supervalorização da mulher no lar. Né? E essa passagem, né, o enfrentamento no regime ditatorial, é que conduzirá a mulher ao combate e à possibilidade das deliberações coletivas, da qual ela estava apartada. Se, ao dar voz aos vencidos, os torturados, desaparecidos, silenciados pela ditadura, retratos, como diria Benjamin, escova a história a contrapelo, ele o faz duplamente. Ao rememorar a militância política de Dora, bem como sua prisão, tortura e morte por suicídio, e assim dar protagonismo à mulher em uma luta histórica. Então, eu quero dizer que a história pelo feminino é não só uma outra história daquela dos vencidos da ditadura, mas uma outra história da história, né? A escrita pela opressão e violência às mulheres, e não somente aos homens militantes de esquerda. Falar da mulher é, antes de qualquer coisa, falar das representações que a esconderam ao longo da história. Sabemos bem que quão recente é a mulher na história, uma vez que só por volta dos anos 60, com a maior formalização do movimento feminista, a mulher deu conta do seu apagamento. Abro aspas. Os historiadores fizeram a historiografia do silêncio. A história transformou-se em relato que esqueceu as mulheres. Como se, por serem destinadas à obscuridade da reprodução, inenarrável, elas estivessem fora do tempo, fora do acontecimento. Elas, porém, não estão sozinhas neste silêncio profundo. Elas estão acompanhadas de todos aqueles que foram marginalizados pela história, como os negros, os índios, os velhos, os homossexuais, as crianças. Escrever a história das mulheres, portanto, é liberar a história, é libertar a história das amarras, das metanarrativas modernas e falocêntricas. Fecha aspas, citei a autora Ana Maria Collin, no filme A Resistência da Mulher, a Ditadura Militar no Brasil. Conceder à mulher o protagonismo de uma luta histórica é fazê-la ascender ao estatuto histórico, libertando-a do cárcere privado, do confinamento e esgotamento na vida íntima, o lugar da casa, da maternidade, da virgindade ao casamento, da família, para a esfera pública, onde o patriarcado tece o mundo político, e possibilitar, como ensina Rancière, sua participação em contagens e divisões mais justas. É nesse sentido que a relação entre o público e o privado também são tensionadas, quando o cinema permite que se veja a história na perspectiva feminina. O pessoal se faz compreender como político na medida em que, para a mulher, se a mulher lança seu corpo no combate, se faz presente no embate contra uma sociedade falocêntrica que institui as regras e acordos morais e coletivos, portanto, as formas de opressão e violência das quais a mulher é vítima.
Em Retratos, vemos que o pessoal é político na medida em que as questões que confinaram a mulher à esfera da intimidade são questionadas e recolocadas como questões políticas, uma vez que esse confinamento é uma forma de opressão e que o aparato policial da ditadura vai, fascisticamente, tentar, através de técnicas de tortura que impõem o abuso sexual à intimidade como lugar constituinte do feminino. A política de gênero pode ainda não ter alcançado, por não ser capaz de refundar os paradigmas históricos, como quer a historiadora feminista Foucaultiana Joan Scott, mas pode interpelar a história ao emprestá-la um outro olhar. O amparo à inserção histórica das mulheres caminha num sentido contra-historicista e incorpora a experiência subjetiva ao que é propriamente histórico, portanto, também é um programa benjaminiano. Podemos dizer que Retratos de Identificação nos permite não só ler a história duplamente a contrapelo, mas o faz em duas frentes, a epistemológica e a subjetiva. A virada epistemológica seria renunciar ao secular modelo do progresso histórico, diria Didi Huberman. É renunciar ao historicismo positivista, para o qual a história é orientada e linear, e assumir a descontinuidade e os anacronismos do tempo. Seria ver o passado não como fato objetivo, como já disse a Ana, mas como fato de memória, reminiscências, esquecimento e invenção, conectado ao material, como também a Ana já disse, os arquivos, documentos e resíduos, e ao psíquico, a imaginação, os desejos, os afetos. E isso aponto principalmente nas aparições de Dora ao longo do filme e da inversão de seus retratos na prisão. Aqui, onde Benjamin opõe a astúcia da razão hegeliana, a astúcia da imagem que convoca o incontrolável, o inconsciente da história. Há uma dissolução entre o privado e o público, uma vez que não só as instituições fazem parte da história, mas também o imaginário, menos um passado oficial e mais a memória que surge numa reminiscência, aquela que relampeja no momento de perigo. O perigo para Benjamin ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Daí o poder da imagem, de convocar o passado no lampejo que se apresenta e traz consciência. Vimos como Dora funciona tal qual essa imagem, um lampejo frente ao perigo dos fascismos que vivemos em todo o mundo. No Brasil, hoje, após o golpe contra Dilma Rousseff, presidenta do país, há claramente uma retomada de forças conservadoras, estratégias ditatoriais, que insuflam o fascismo contra as minorias de gênero, classe e raça. É preciso procurar onde estão as imagens antes do perigo. A imagem, no momento de perigo, chama a humanidade a se dar conta da violência do fascismo. Nesse choque entre imagens, uma terceira se faz como lampejo, entre Dora resoluta e Dora machucada, torturada. É o povo que pode surgir, os vencidos, os invisibilizados, a mulher em direção à salvação. Porém, essa imagem é um vestígio que só ganha materialidade na montagem, como disse a Ana, da historiadora cineasta. Retratos de Identificação vai trazer o lampejo ao engajar-se numa experiência estética e política, através da qual a passagem entre o singular de Dora e o histórico da ditadura opera por dois processos calcados nos afetos femininos, a linearidade e a subversão da identificação. A linearidade está em Dora e em seu corpo exposto nos retratos de prisão. Retratos de identificação que são subvertidos de sua função, como a Ana já disse, na medida em que Anita os concede voz, singularidade e inscrição histórica pela montagem de fotos que barram o fluxo fílmico e suspendem os atos de terror para que eles retornem numa terceira imagem, aquela que o espectador formula, fora do filme, em seu estado de consciência, em sua conscientização. Essa linearidade da apropriação do gênero, o engendramento político, se expressa nas imagens de Dora, que, surgindo aqui e ali na narrativa, a colocam entre a tortura e a vida, o objeto e a beleza, a inscrição histórica e o ahistórico. A mulher que empunha as armas e tem um ideal político nos anos chumbo do Brasil está próxima do masculino, desvia o feminino, reposiciona valores.
Está lá a abjeção criada no corpo de Dora, seu desvio, sua ambição política pela violência da ditadura. Mas lá está também a resistência da mulher que olha firme para a câmera, uma jovem estudante de medicina da UFMG que se engajou na organização de extrema esquerda, a VAR Palmares. Os homens, Espinosa e Reinaldo, cujos depoimentos contextualizam o movimento de guerrilha e as prisões do regime, foram parceiros políticos e companheiros de Dora. E é por meio dessa memória, através da memória de Dora, que surge a do país. É Dora quem abre e fecha o filme, tecendo o fio narrativo biográfico que permite a passagem para uma biografia maior. Seus retratos seminua, cortados e remontados, permitem, na subversão do dispositivo de repressão, a passagem do policial ao político. É sua presença-ausência é que faz o filme um mecanismo histórico. Dora funciona como essa força centrífuga, a puxar olhares, e o movimento é história para ela, como se ela fosse esse turbilhão do qual nos fala Benjamin, o lugar onde a imagem constitui sempre um recomeço da história. Ao longo do filme, depoimentos, arquivos e montagem constroem uma imagem forte e resoluta de Dora. E isso não se dá pela contextualização do papel militante. Como Ana bem disse, ela não é contextualizada. Não é bem isso que o filme traz, mas é um oscilar constante, próprio dessa linearidade do feminino, do ser mulher e do tomar a luta para si. Dora não se miscui no contexto do regime. Ela oferece uma resistência própria, que é corporal, visceral, do olhar e da condição feminina, mesmo sob tortura. O imaginário do machismo está impregnado na materialidade dos vídeos que resgatam um tempo no qual a mulher, confinada ao ideário do casamento, se choca com a determinação daquela que encara a câmera e conta, sem lamentos, que pegou as armas, se arriscou pelo desejo de transformação política. Trata-se de uma oscilação que a imagem de Dora introduz a cada aparição em cena, que, ao mesmo tempo em que une os domínios da mulher e da luta, os separa. E é nessa dialética, mulher e luta, que o lampejo da história se dá. Em uma das fotos, das sequências dessas, que ela está cortada e ampliada nas fotos de identificação, seminua, ela é enquadrada na altura do ombro, de costas. E o fragmento dura como quando ouvimos Reinaldo Guarani dizer: a Dora teve uma condição de cadeia muito dura para uma mulher. Ela ficou nua. Ela me falou, por 6 ou 7 meses, no meio de soldados. É o fascismo que penetra na intimidade da mulher para se impor. Em outra cena, mais uma vez, o político e o íntimo se miscuem na relação entre Dora e Guarani. Em entrevista a Anitta, ele diz que não conseguia ver fotos de Dora. Você lidar com o suicídio de alguém assim tão próximo é uma coisa terrível, que marca para o resto da vida. A todo momento, a Anitta joga com os retratos de identificação. Coloca os personagens lado a lado, Reinaldo e Dora. Em certo momento, eles estão de perfil, virados para a direita. É como se Guarani olhasse para ela, que já não mais o olha. De costas para ele, ela parece prestes a deixá-lo. O que surge é a culpa do homem, que proclama a si mesmo dominador. E eu... fala do Guarani. E eu, achando que dominava, Dora, vamos sair daqui, vamos para a África, lá é quente. E aí o dispositivo cinema que leva à confissão, leva o homem à fragilidade. Ao lembrar de Dora, Reinaldo Guarani não consegue sustentar a câmera que permanece quando ele sai de campo, à espera que a história de Dora retorne com ele. Ao voltar, ele pede desculpa, talvez ao espectador por vir. Desculpem. Foi um erro de avaliação. Eu tinha que ter pedido socorro a alguém, ou não ia conseguir demover ninguém de uma decisão tão séria. Belo momento do cinema, no qual a retratação pessoal e elaboração histórica se contaminam na confissão de um homem cujo erro foi achar que tinha o controle da situação do trauma e da vida daquela mulher. Em seguida, ele conta da internação, dos terríveis pesadelos, das perseguições e tiroteios e do medo de Dora que o surto fosse a loucura, né? O grande algoz que o machismo criou para a mulher, a louca. Reinaldo diz, ela pulou no primeiro trem, no primeiro, e um corte seco se dá, nada mais é preciso ouvir. O dispositivo que permite que a vida privada se deixe ver como cena política e a montagem que dispõe os retratos de diversas maneiras operam a passagem do policial ao afetivo que conferem vida à vida roubada de Dora. Assim, o jogo com as fotos
O jogo de Anita com as fotos reagrupa no presente os companheiros do passado, um olhando para o outro, um ao lado do outro, para dizer de um comum. A subversão da identificação e a linearidade está em responder à violência no afeto entre os que acreditaram politicamente numa liberdade, nos que acreditaram num comum. A experiência de tortura de Dora, por ela relatada, em comparação aos relatos de Spinoza, deixa evidente uma violência específica contra a mulher, que, como eu já disse, incide na intimidade, lugar de colonização do gênero. A punição de Dora não é apenas por insurgir contra o sistema, mas por acreditar àquela época estar à altura dos homens que comandam um Estado opressor. É a chaga da misoginia como base da conduta moral do Estado. Afinal, ela deixou de seguir as regras sociais formuladas pelos homens, de se manter na função do lar, na mística feminina, para combater aquele que por ela zelou. Além da punição dupla, trata-se de uma tortura dirigida pelo uso de técnicas próprias para humilhar a mulher em sua condição, dada de antemão pelo sexo. No depoimento em que ela diz que foi colocada nua numa sala com 15 homens da polícia e espancada, esse depoimento surge em off, cobrindo um retrato de identificação no qual ela não mais encara a câmera com convicção, como no início, mas agora ela não consegue mais sustentar o olhar, que é baixo, que expõe a fadiga pela brutalidade física e moral. Como diria Maria Rita Kell, o corpo torturado, do qual foi roubado o controle, é dissociado do sujeito e transformado em objeto pelo poder arbitrário de um Estado totalitário. Em outro momento, enquanto vemos os negativos da foto de identificação dos três de frente para a cama, um ao lado do outro, Spinoza conta que, ao se recusar a se agachar em direção à vagina de Maria Auxiliadora, Chael levou uma coronhada no peito, o que seria o golpe fatal. O homem que resistia aos desmandos do governo autoritário se nega à violência moral contra Dora, resiste a reproduzir a mise-en-scène da humilhação e tomar Dora como um objeto de uso. É no ato de negar o lugar previamente ocupado pela mulher que Chael restitui a relação de gênero e será punido por isso. Ele morre por negar uma prática, ela sim abjeta, machista, da qual também foi vítima. O filme traz a possibilidade de dizer algo ao não dizer. A imagem do corpo seminu de Dora barra o discurso e faz transbordar os códigos que criam o objeto. Judith Butler, para pensar o gênero, formula que é através dessa expulsão que o estranho se estabelece, que o outro vira merda e tem-se os corpos abjetos da sociedade, aqueles que não importam, os excluídos, os que não se quer ver. Dora é um corpo abjeto, na medida de sua exclusão, um corpo cuja existência não é legítima, cuja vida não é considerada vida, um corpo descartável. Essa abjeção precisa ser evidenciada pela máquina da ditadura, através da tortura, da nudez, do abuso sexual dos colegas, do excesso de sangue, tudo que remeta à perenidade da matéria, enfim, à morte. Se esse corpo abjeto é construído discursivamente pela ordem militar, essa construção encontra limites. Há uma inscrição material, há algo da carne nas fotos, e sua força de afetação. E a força de afetação dessa carne não cede à linguagem. Nesse limiar, o corpo de Dora oscila, e o objeto e o belo, a mulher e a torturada, a fragilidade e a força se tensionam. A vida se opõe à morte, o belo se opõe ao deteriorado, e o corpo resiste aos poderes hegemônicos. No limiar, entre o sentido e a violência, o ser corpo e o ser torturado, a eficácia da ordem do discurso é suspensa pela imagem. Nos fragmentos das fotos de partes do corpo de Dora, a materialidade atualiza, como sugere Butler, o limite de toda significação pela significação. Entre o material e o significado, o gesto fílmico abre, então, uma brecha na representação para o corpo como potência. De um lado, o corpo aponta para o resto, o vestígio inexprimível da experiência da tortura. De outro, o corpo aponta para a vida que busca outra forma. Essa tensão entre o corpo e o discurso que o habita é a própria constituição da política de gênero. Quando Anita amplia na tela de cinema e pixeliza detalhes do corpo de Dora, ela transcende o corpo, essencialista, biologicamente determinado, e o temporaliza, dando a ele a possibilidade de mutação. Histórico, ele vaza da inserção sexualmente imposta. Dora não é um corpo biológico qualquer, um corpo de mulher fixo em uma condição.
mesmo que abusada, humilhada pela violência. Ela é, antes, um corpo que, da vulnerabilidade, sempre se refaz. Se na experiência da tortura se dá a divisão entre mente e corpo, a repressão reproduz o código do autoritarismo patriarcal. A mulher é o sexo e o homem a razão. Se isso acontece, quando o feminismo à la Butler reivindica o corpo como parte de um devir que rejeita os essencialismos pelas possibilidades políticas do construtivismo, é contra uma sociedade que pratica a tortura que o feminismo se coloca. Eu queria terminar dizendo que, depois da fala da Ana, quando a Ana fala que o filme sendo visto agora, existe uma questão aí que é o espectador de direita, né? Ele vai assistir esse filme e vai questionar essa inscrição, como não há uma inscrição desses personagens na sua história de militância, que a luta armada pode ser tomada como um terrorismo, como a guerra, né? Como se eles tivessem empunhado a guerra, né? Como se eles estivessem no lugar dos criminosos mesmo. Eu fico pensando se eu poderia fazer essa pergunta para as mulheres, assim, se mesmo se a minha análise, né, quando eu falo da subversão e da linearidade de Dora, ela só serve para a esquerda. Se uma mulher de direita, né, porque é lógico que o feminismo, by definition, ele é de esquerda, né, porque só se pode se posicionar contra o machismo se posicionar contra o status quo, né, principalmente o feminismo interseccional de terceira onda, que a gente sabe muito bem que está na base, é uma modificação, não é mais a luta da igualdade de gêneros, como o feminismo branco, mas é a luta de uma mudança no sistema, que é o feminismo negro. Eu fico pensando se a mulher, né, vendo essa violência específica, né, do feminino na intimidade da mulher, ela também, em algum momento, esse lampejo serviria também para repensar, né, um posicionamento de direita. Não sei, fiquei fazendo essa pergunta. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí a correria. Gente, alguém quer fazer pergunta? Boa noite. Está funcionando? Ah, ok. Quero parabenizar, né, a mesa pelos comentários incríveis, o filme também. Não é uma pergunta, mas também um comentário. Uma vez que vocês citaram tanto Walter Benjamin, e coerentemente, eu fiquei pensando todo o tempo sobre a imagem do anjo, né, na leitura do conceito de história, que é aquele que olha para trás e assustadoramente vê um monte de ruínas. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da mulher aí também, né? Como que essa ruína ela é presentificada, né? Ao invés da gente ver apenas essas ruínas, ela está sendo presentificada de uma forma muito e sendo remontada na reivindicação, na minha leitura, do homem machista, de direita, de um lugar que foi sempre concedido a ele. Que espaço é esse que a gente ainda dá a este homem? Isso que eu fiquei me perguntando. É um bom comentário, talvez, para você que está estudando essa questão da mulher. E a outra é um comentário para a organização do evento, que eu gostaria muito de agradecer, e uma sugestão que eu fiz na página de alguns políticos que divulgaram o evento é por que não este evento não ser exibido em praça pública, dado o momento em que estamos vivendo, né, que isso precisa ser levado para outras pessoas. A arte, pelo conceito de Hannah Arendt, né, é um espaço público de ação. Então, é um momento para isso. É para a gente levar este evento para um alcance muito maior. Ok?
Boa noite, parabéns aos organizadores e pelo belíssimo evento, tão necessário, como a Ana disse, né? Parabéns à mesa. Eu vou, talvez, aproveitar, o Roberta, Ana, Carol, o incômodo de Ana, para, na conversa com vocês duas e no seu elogio ao certo feminismo no filme. Uma das coisas que a Ana diz que a incomoda, eu não sei se eu estiver errada, Ana, você me corrija, ou que, né, detona um certo estranhamento, é que, sim, ela já nasce guerrilheira, não é? Então, assim, isso é muito interessante, esse recorte fílmico, biográfico, fílmico, não sei, que todos eles já nascem guerrilheiros, assassinos. Né? E talvez o que a Ana, em 2014, não havia, já havia desconstrução da memória, né? Da lembrança da ditadura, Ana, não seja ingênua nesse sentido. 2014 também já não havia contexto, né? Então, isso talvez seja algo para nós pensarmos, Roberta, se realmente, quando a Anita fala que a postura dela nem é uma postura feminista, ouvi-la um pouco. Não é? Ouvi-la um pouco, porque, por exemplo, apesar do retrato, o retrato da Dora, não a fotografia da Dora, né? O retrato da Dora parece ser o que mais falta, né? Onde há mais esquecimento, onde há mais falta. Não é? Até porque a narração atual, e aí, Ana, eu discordo de você, né? Há dois tempos narrativos, né? Dois tempos de narração, mas na narração atual, que são dos dois parceiros, não é? Olha bem, que são dois parceiros e são dois afetos, não apenas afetos políticos, não é? Isso é obliterado o tempo todo por ambos. Por ambos. O que é obliterado? Isso do afeto, que não é afeto simplesmente político. Os dois foram casados com ela, né? E, de certo modo, isso é negado à própria Dora. Isso é passado de uma forma, né, quando tem uma cena que ele fala, porque ela era tão bonita, ela era tão altiva, ela era tão simpática, olha bem. Né, e o primeiro comandante-geral, né, dos estudantes parece se incomodado quando ele tem falado da Dora. Eu acho que, sabe assim, eu acho que falta a Dora nesse sentido. Não é? E isso, uma certa astúcia, tem astúcia, eu acho, que nas imagens dos arquivos da ditadura. Eu não sei, Ana, me ficou uma pergunta, porque a mesma foto de antes da tortura é repetida como se fosse depois da tortura. Vocês notaram isso? Nos arquivos que trazem, que ela repete, né, a mesma foto do dia da prisão, ou das horas subsequentes à prisão, são repetidas quando eles já estão lá em outro local de tortura e tempos depois. Tem uma astúcia aí que eu achei talvez fosse muito interessante, né? E quando o Ricardo, né, sai de cena, Reinaldo, desculpa. Quando Reinaldo sai de cena, por quem chora ele? Por si mesmo, por Dora. Só corroborando com uma observação que a Leda fez, na verdade, duas, né? Uma delas é que quando... Acho que acabou. Não, acho que você está falando longe. Quando ele fala, eu queria pedir desculpa pelo meu erro, a impressão que dá é que ele como psicanalista, está pedindo desculpa pelo erro dele com a paciente.
nesse sentido. Isso é uma observação que, assim, que me incomodou bastante, porque cadê o parceiro nesse momento, né? E a outra coisa é que, quando ela mesma está narrando esse afeto, ela fala do esposo. Ela entra na narrativa da guerrilheira. Ela diz, o meu esposo, e ele diz, não, eu não me casei com ela. O advogado dela sugeriu, né, que casasse, mas eu não me casei com ela. E existe essa negação também a participar dessa narrativa que ela constrói e que ela narra, né? E nesse sentido, e também outra coisa que me incomodou profundamente foi, fala-se de tortura, mas não se fala do estupro do Estado mesmo. Essa palavra não é usada. Ela diz, houve uma emulação, uma simulação de um ato sexual com cacetete. Até onde eu consigo compreender, isso é estupro, isso não é falado também, né? Existem várias outras violências do Estado que ficam no campo da tortura, e, nesse sentido, me parece muito assim, ela menciona que o companheiro teve o testículo repuxado, e ele comenta de ser puxado pelo pênis também, né? Mas, assim, essa questão do estupro do Estado, isso não é, isso é tão, né, jogado de qualquer jeito, assim. Mas eram só essas observações da narrativa que me tocaram de alguma forma, que eu acho que a gente poderia pensar a respeito também. Alô? Então, Leda, na verdade, eu acho que falta Dora. Eu até falo muito da presença-ausência, né? A Dora, ela está morta, né? Ela não está ali. No presente, os vivos são Spinoza e Reinaldo, os homens, né? E quando eu comecei a questionar essa força, essa força fantasmática da Dora, justamente que ela está ali nas imagens, ela aparece nas imagens, eu falei, mas ainda assim ela consegue ser mais visceral do que eles, assim. Essa força da presença dela é que me fez fazer esse recorte do filme. Eu concordo que há momentos, né, em que ela fica... Inclusive, em determinado momento, eu falo assim, por que você falar de um filme que a mulher é que é a protagonista, sendo que quem fala, que quem tem a voz mais tempo, são dois homens, né? Eles falam, a memória deles vem sempre com ela. O nome Dora é pronunciado o tempo todo. E o momento do Reinaldo, assim, eu não fiz essa leitura dele como o psicanalista dela, até porque ele estudava psicologia, mas ele foi para a farmácia. Porque o que eu vejo ali, na verdade, é ele fazendo publicamente, né, para um coletivo de cinema, uma meia-culpa a partir de uma forma que ele controlou, da maneira como ele quis controlar a situação. Ele fala assim, eu tive essa minha conversa de 20 centavos com ela e achei que isso ia resolver. Então, assim, o que eu percebo ali é uma relação dessa natureza na qual ele se desculpa mesmo, né? Eu acho que é um momento, inclusive, importante para ele. E uma outra coisa, assim, pensar na forma como a Dora pontua todo o filme, né? Como ela está desde do início até o fim, como que as imagens dela retornam o tempo todo, como ela é a única mulher no meio dos dois, né? A força que tem essas imagens dela, justamente pelo fato dela ela é uma mulher grande, ela é uma mulher bela, é uma mulher do qual ela sempre a gente tem pouca fala dela e muita presença das imagens dela, né? Então isso coloca ela nesse lugar que eu falo meio nebuloso, meio limiar de quem é ela. Eu acho que essas coisas nos faz questionar muito sobre ela e apaga, silencia um pouco o lugar dos dois, assim, justamente porque dela temos pouco. Ela vem mais como esse vestígio do qual a Ana fala, justamente porque ela não está ali mais, né? E eles são a presença. A postura do Spinoza é uma postura de uma pessoa muito já elaborada com a questão. A gente já comentou isso muito até lá no Poéticas, né? Assim, como que o Spinoza ele tem uma maneira de lidar com o fato de uma maneira muito elaborada. Ele fala
De uma maneira muito elaborada. E a Dora não, porque como a Dora não está ali, e o que respinga dela é muito forte, e essa violência feminina, né, é uma coisa que parece que você precisa... Né, como ela vem aos poucos, assim, né, ela não nos é entregue inteira, né, essa forma de violência feminina. Né, o que é isso, esse cacetete esfregado nela? O que exatamente aconteceu? Faz com que a gente formule uma série de coisas. Por isso que eu falo que a Dora ela deixa algo. A Anitta ela tenta fazer um filme muito fechado. O filme dela é muito controlado, muito fechado, e dentro de uma temporalidade bem escrita, né? E ela quer mostrar aquilo como prova. A dor é o que escapa. Eu acho isso, a dor é falta. E é justamente porque ela é falta que a gente completa esse lugar da mulher, que a gente, quando eu falo assim, tem uma terceira imagem aí. Né? Que talvez, pensando lá no que a Marie Monzan fala, né? Do entre imagens, o terceiro é o espectador. Assim. Há algo que falta na relação com a Dora, do que a Dora é, que faz com que a gente pense, com que a gente crie outras imagens dela, com que a gente coloque coisas no lugar, nesse entre aí que falta. Então, a força dela está justamente porque ela consegue, na minha opinião, ela consegue barrar e obstruir um pouco o excesso discursivo do filme. Porque o filme quer falar muito. O filme quer dizer o que foi a ditadura, ele quer explicar o que foi, ele quer marcar o nome das pessoas, ele quer que entrevistados, ela quer que os entrevistados falem sobre o que aconteceu, né? Ela tem um desejo de registro. E ela nas palestras mesmo fala, na época que eu tive com ela lá, que ela foi levar o filme, ela fala: não, é o registro que vale. E algo da Dora vaza. Né? Então, talvez, assim, eu agradeço por vocês terem falado, porque eu fico pensando assim, talvez tenha que pensar isso que vaza também da perspectiva feminista. Talvez eu tenha ido com uma certa sede demais para poder trazer essa força, que eu acho que ela é alguma das coisas que nem a Anitta dá conta, que transborda um pouco o filme. Bom, não vou falar demais não para a Ana também poder falar. Acho que me perdi daqui. Bom, primeiro que eu acho também que devia passar em praça pública, por isso que eu ri aqui. Tem vários filmes que a gente vê recentemente. Teve a projeção de um filme que chama 48, que é sobre a ditadura de Salazar, os presos políticos, ex-presos políticos. É um filme incrível, assim, e que ele, né, a gente fica querendo que todo mundo assista, né, assim, principalmente quem, né, as pessoas que estão fora desse circuito, né, assim, né, realmente levar em praça pública. Bom, eu acho que essa questão que você colocou, né, sobre né, como que a gente pode responder, né, a essa... Porque eu acho que a gente está vivendo um momento, né, de reação, né, a muita coisa. Né, essa questão mesmo da mulher, né, da ascensão, né, das classes populares, né, e esse conservadorismo ele veio, né, a gente esperava alguma reação, mas essa reação ela veio de uma forma acachapante, né? Assim, acho que nós estamos meio atônitos, assim, sem saber como lidar com isso, né? Agora, eu acho que eu quero acreditar em mudanças mais assim, não dá para voltar ao que era antes também, né? Então, eu acho que a gente vai tropeçando assim, mas eu quero crer que a gente não vai voltar, né, naquele ponto que estávamos, né? Eu fico pensando um pouco assim. Bom, em relação a esse corte do filme temporal, né, e desse incômodo que eu tive, eu acho muito delicado, né, a gente cobrar do filme alguma coisa que ele não fez, né, assim, não era o que o filme queria fazer. Mas eu acho que assim foi inescapável assim para mim, como, né, de não pensar nisso, assim, pensando a forma como o filme se apresenta hoje. Eu acho que coloca essa questão, né? Assim, então não é que
assim, não sei se é o caso, assim, né, de exigir um outro tipo de recorte. Eu vejo as escolhas da Anitta muito claras quando ela faz esse recorte temporal, quando ela escolhe trabalhar somente com esse material dos arquivos dos órgãos de repressão, né? São escolhas conceituais que ela vai fazendo, né? Mas eu acho que nesse ponto, assim, não é nenhuma crítica, assim, ao filme, mas é ver o filme como sintoma. Eu acho que isso revela para nós, né, como que a gente estava num lugar muito meio confortável, de achar que, né, muito ingenuamente, né, desavisadamente, né, mesmo, Leda, você tem razão, em 2014, quando houve essa discussão dos 50 anos, não sei o quê, era um negócio meio superficial, né? Mesmo a Comissão da Verdade foi um negócio que não rendeu muito, né? Um final melancólico, já apontando para a confusão que viria depois, né? Então, assim, eu vejo isso, sabe? Eu fiquei percebendo esse intervalo, essa lacuna, né? Essa ruptura discursiva que nós vivemos como sociedade, assim. Então, assim, não é nem no sentido né, de cobrar isso do filme, do filme ter que fazer isso, mas é de perceber, né, de ser bem emblemático para a gente entender onde que a gente está hoje, né? Nós temos que voltar nessas coisas, nós temos que tratar disso de novo, né? Eu acho. Tem, gente, não tem jeito. Tem que pôr o dedo na ferida. Vamos encerrar, não é isso? Tem que encerrar, não é isso? Encerrar, agradecer. Lembrar que ainda tem muito documento para ser mexido.